A direção de futebol do Internacional e alguns jogadores do Colorado viveram momentos de cobrança e também de fortes palavras por parte da Guarda Popular no CT do Parque Gigante esta tarde, quando um protesto, claro, pacífico, mas com muita veemência, cobrou que os atletas e também o grupo de Roger Machado se recuperem na temporada. A classificação para a Libertadores se transformou em uma obrigação. E agora eu vou te contar bastidores do que aconteceu no CT, os principais jogadores que deram a cara a tapa, e um deles tu vai te impressionar, e o que aconteceu, o que foi falado entre a barra do Inter e os atletas. Mas a direção do Internacional com contatos com empresários e também com executivos de futebol. Tudo por conta dos movimentos dentro do vestiário, seja com o profissional do departamento ou também o treinador, que corre muito risco a partir da partida deste final de semana diante do Fortaleza. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, principalmente no CT do Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, não te esquece de deixar o teu like e compartilhar, seja nos teus grupos, nas tuas redes sociais, onde for, onde o maior número de colorados puder conhecer aqui o trabalho e também saber mais sobre o Inter. Lembrando que kto.bet.br é a minha parceira aqui e hoje tem Copa do Brasil, teve muitos jogos à tarde também na Europa e eu espero que tu tenha entrado lá para fazer o teu registro, o teu cadastro e posto já um dinheiro no bolso, porque sempre é legal se divertir e tirar uma grana do sueco lá em kto.bet.br. Não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos e sempre brincar e se divertir com moderação e responsabilidade. Bom, eu falei pela parte da manhã que o Inter vem recebendo telefonemas, mensagens e, claro, né, o mercado mostrando que entende o momento colorado, no sentido da possibilidade da queda do treinador, Roger Machado, neste final de semana, ou então até mesmo mudanças dentro do departamento de futebol. E aí a gente está falando do André Mazzuco, o executivo. É claro que o Inter, neste momento, vou voltar a dizer, não pensa em demitir o treinador, mas as questões envolvendo o resultado e principalmente, né, uma boa atuação no jogo contra o Fortaleza, mais a parada para a data FIFA e aí as consequências, né, do que aconteceu nos 90 minutos, a gente pode ter alguma alteração. Lembrando, quando eu falo que o mercado está de olho, é o seguinte: os executivos estão entrando em contato com o presidente Alessandro Barcelos, com o José Olavo Bisol, com também o Felipe Dallegrave, para conversar sobre o mercado, sobre jogadores, sobre esse finzinho de janela, que daqui a pouco pode ter um ou outro jogador aí livre no mercado, ou como uma oportunidade. O Inter não vai contratar ninguém, ou não é a tendência agora para esse finalzinho de janela, que vai até o dia 2 de setembro agora. Sem contar também a questão do quem não é visto não é lembrado, né? Quando vai lá o Ernest, oi, tudo bem, eu sou executivo, conheço bem o mercado da Ásia, né? Que é agora, meu Deus, o mercado que está em grande ebulição, porque tem muitos jogadores bons que querem sair de lá, não sei o quê. Eu meio que mostro o trabalho para presidente, jurídico, vice-presidente de futebol, e aí eu ficar meio que no destaque ou na visão destes dirigentes, destes elementos, né, ou players aí da gestão, para daqui a pouco, se o Mazzuco for demitido, eu falei com aquele cara lá, será que aquele cara não é interessante para a gente pegar e botar um
um olhar diferente para ele e tal, então é meio que um currículo não enviado, né? Aquela conversa que a gente sabe do QI, né? Do quem indica e tal. Sem contar também os empresários, que começam já também, ó, esse treinador aqui tem um modelo de jogo que serve para os teus jogadores, os teus atletas têm esse perfil aqui que também vai ligar com este outro atleta aqui ou com este outro treinador, e as coisas vão cada vez mais, né, sendo, vamos dizer assim, trabalhadas no bastidor, né, para que o Inter, caso demita o Roger, de repente tenha aí uma alternativa no mercado. A verdade é que o Inter já tem um plano A, um plano B, um plano C. Não me falaram a questão da ordem dos nomes, mas a gente sabe que tem o Tite como preferência, um técnico português, algum estrangeiro que também conheça o futebol brasileiro, e a gente está falando do Ramon Dias, a gente está falando do Diego Aguirre, a gente está falando de outros, de repente, treinadores que já atuaram aqui, a gente está falando também de repente, até um outro treinador que já veio a ter o conhecimento do Inter, ou até mesmo passagem pelo Inter, e aí a gente pode citar o Abel, a gente pode citar outros aí da antiga, e aí essas seriam as, vamos dizer assim, as nomenclaturas ou a lista, a ordem, tá? O Inter, vou voltar a dizer, ele não quer demitir o treinador, mas num contexto de emergência, já tem de estar meio alinhado em cima do conhecimento do grupo, em cima do perfil do treinador e tudo mais, tá? Hoje, por exemplo, a gente teve mais um capítulo de como está conturbado o movimento dentro do departamento de futebol. Falei para vocês aqui da reapresentação, da espécie de mobilização dos atletas em torno do Roger, as conversas dos líderes com o Roger, a gente vai correr por ti, a gente vai fazer tu dar a volta por cima e tudo mais, o entendimento de que o Roger está naquela corda bamba. Hoje, as lideranças da Guarda Popular, vocês estão vendo aí numa imagem meio roubada, vamos dizer assim, né, do encontro, porque eles foram para trás do ônibus, então não tinha como ver quem estava conversando com os líderes da Popular e muito menos os jogadores, ou como é que estava em termos de gestos, ou até mesmo estava um pouco mais acalorada a conversa, mas a verdade é que alguns integrantes do departamento de futebol, mais jogadores, falaram com essas lideranças. E aqui, assim, houve cobranças fortes durante o encontro, seja por parte dos líderes, seja por parte dos outros elementos da própria Popular que estavam junto ali, fazendo, né, um número expressivo de pessoas representando, né, a barra do Inter e tal, e até mesmo mostrando o descontentamento da arquibancada. E aí a gente tem assim, ó, o Vitão, o Borré, o Mercado, e aqui eu fiquei muito impressionado, tá? O Bruno Henrique foram dar a cara para bater, para conversar com os torcedores. O D'Alessandro e o Bisol também conversaram com os torcedores. E aí o Roger não participou, mas alguns membros da comissão técnica estavam também presentes. Me falaram o Adailton Bolzan, que é, né, o auxiliar do Roger. O Alan Patrick, ele não participou, mas alegaram que ele estava doente, que ele está gripado. E aí, por conta disso, ele não está treinando e também não iria para participar, né, porque ele estava um pouco debilitado. Houve um comprometimento do plantel de que este grupo vai classificar para a Libertadores de 2026. E a mobilização ela começa não só nesse final de semana, mas depois na data FIFA, Palmeiras e o Clássico Grenal. Clássico Grenal marcado para o dia 21, vai ser à tarde esse jogo, é num domingo, e este também vai ser um ponto-chave para o restante agora da temporada.
E justamente por isso, vamos dizer assim, os torcedores, beleza, aceitaram a espécie de pacto ou a mobilização que eles prometeram, em cima, né, das palavras dos jogadores, mas avisaram, ó, vai ter a continuidade do protesto, vai ter a continuidade da cobrança e a galera vai continuar em cima, seja na arquibancada, seja no CT do Parque Gigante. Ou seja, a expectativa do torcedor, principalmente, né, das organizadas, da Barra, do Inter e das demais, ela vai ter de ser atingida, alcançada, para que as coisas não sejam ampliadas aí em termos de protesto junto no CT do Parque Gigante. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai falando, tá? Bota nos comentários o que tu pensa de tudo isso, do protesto, da cobrança, do que os jogadores falaram, dos próprios jogadores que foram lá dar a cara a tapa, essas lideranças aí te servem? Enfim, bota nos comentários e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia aí. E não te esquece que a Mais Ágil, né? Ela pode te ajudar na tua situação financeira. Tem um link na descrição do vídeo que te leva para tu trocar uma ideia com eles. Eles são especialistas em retirada de fundo de garantia e tem, nesse procedimento financeiro, a especialidade para te ajudar a botar dinheiro no bolso e em menos de 24 horas. Tem gente que com 1 hora já tinha o Pix recebido na sua conta bancária. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.